Oi pessoal, eu sou Edana, a Bruxa Nerd, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre história. Nossa, mas como que nós vamos falar isso? Bom, eu tenho visto em alguns comentários de grupos algumas pessoas perguntando quais são as ordens históricas de algumas séries que o pessoal está assistindo. Então hoje eu separei 7 séries que nós vamos colocar em ordem cronológica. Então eu não vou falar aqui sobre a ordem em que elas foram feitas, em que elas estão saindo aí sendo divulgadas. Nós vamos falar sobre a ordem cronológica. Então segurei que hoje nós vamos falar de história. Bom, primeiro eu vou falar para vocês de quais séries nós vamos falar e vou dar um aviso. Pode conter spoilers. Como tem muita informação, eu vou precisar dar uma olhada no meu script, porque eu vou seguir a ordem cronológica dos acontecimentos, dos fatos históricos. Então, para você já saber, já ficar preparado de quais séries eu vou falar e ficar avisado que pode conter spoilers, eu vou falar sobre Britânia, Vikings, The Last Kingdom, The White Queen, The Tudors, Reign e Outlander. Então eu vou começar falando sobre Britânia. Isso não significa que essa série é mais antiga, que ela foi produzida antes. Pelo contrário, das séries que eu vou falar, ela é a mais recente em questão de produção. Mas em questão de ordem cronológica histórica, o que acontece na série Britânia veio antes das outras séries que eu vou falar depois. Então vamos falar então o que acontece historicamente e o que conta nessa série. Lembrando também que eu não vou fazer críticas sobre a série, tem muita coisa que não está sendo muito bem retratado na série, mas não é o foco do nosso vídeo. Eu vou só colocar isso na ordem cronológica, ok? Depois eu vou fazer um vídeo para falar especificamente de cada uma. Bom, no vídeo passado eu tinha falado sobre os círculos de pedras e as culturas megalíticas, que são as culturas mais antigas que se tem registro na região da Inglaterra, né, das Ilhas Britânicas, Inglaterra, Escócia, Irlanda, e também da Europa continental. Essas culturas, elas foram substituídas pelas culturas da Idade do Bronze e do Ferro, que eram chamados de celtas. Esses povos, eles saíram do continente, da região onde hoje é França, Suíça, Bélgica e Alemanha, e migraram para a Península Ibérica, que é hoje Portugal e Espanha, e depois foram para as Ilhas Britânicas. Primeiramente, os povos que foram para essas regiões eram chamados de gaélicos. Eles foram para a Península Ibérica e de lá migraram para a Irlanda, Inglaterra e Escócia. Posteriormente, um outro povo celta migrou da região da França para a Inglaterra, que foram chamados de bretões. Quando eles chegaram à Inglaterra, eles afastaram os gaélicos que ali já viviam e tomaram conta da região onde hoje é a Inglaterra. E os gaélicos ficaram restritos à Irlanda e Escócia. Isso aconteceu por volta de 750 antes da Era Comum. Então, nesse período, os bretões eles dominaram a Inglaterra e essa região na época ela foi chamada de Britânia. Ela era chamada assim pelos romanos, que foram os registros históricos que chegaram até nós. O nome céltico para a região era chamado de Bretônia, e depois isso foi transformado em Britânia no latim. Por volta de 55 antes da Era Comum, César chegou na Britânia. O que ele estava procurando lá? A Britânia era uma região muito rica em estanho. Várias jazidas de estanho eram conhecidas na região da Britânia. E o estanho era muito importante para a produção de ligas metálicas, para a indústria metalúrgica da época. Então, o Império Romano tinha muito interesse nessa região. No entanto, quando César chegou na Britânia, por volta de 55 antes da Era Comum, ele se deparou com uma costa acidentada, um relevo muito difícil de acesso, um clima muito hostil e um povo mais hostil ainda. Então essa incursão de César ela não teve sucesso. Eles se enfrentaram tempestades muito fortes, perderam muitos navios, alguns já estavam ancorados, então a tropa que estava nesses navios ficou presa em terra e foi atacada pelos celtas, bretões. Então muitos retornaram à Europa continental,
mesmo porque César teve que voltar também, porque havia muitas guerras dos outros celtas na região continental, também contra o Império Romano. Então eles abandonaram por tempo aquela região da Britânia. Depois, em 43, mais ou menos, já depois da Era Comum, quer dizer, quase um século depois da visita de César, outra incursão romana foi para a região da Britânia. Essa incursão foi comandada por Cláudio, que era imperador de Roma na época. E é justamente essa invasão que é retratada na série Britânia. É interessante a gente notar que quando os romanos fizeram essa invasão, eles ainda eram pagãos, ou seja, eles não eram cristianizados e eles ainda cultuavam vários deuses. Então a gente tem lá Júpiter, Minerva, Janus, vários deuses pagãos romanos. E eles chegaram na Britânia e se depararam com outro povo pagão que também adorava vários deuses, e cujos sacerdotes eram os druidas. Eu não vou falar disso por enquanto, vou fazer um vídeo especificamente sobre os druidas, mas é só para a gente se situar no tempo. Essa invasão à Britânia, dessa vez, teve sucesso. Como eles tinham experiência já com a invasão anterior, eles aprenderam com os erros anteriores de César, dessa vez eles não cometeram os mesmos erros e conseguem dominar a Britânia. Eu vou confessar para vocês que eu não assisti todos os episódios que saíram ainda de Britânia. É uma série que ainda está em exibição, então a gente não sabe como que vai desenrolar, mas historicamente a gente já sabe que os romanos vencem essa batalha. Bom, aí a gente chega na história do Marco Zero aí, que seria o mitológico nascimento de Jesus Cristo, que teria dado início aí a uma modificação na sociedade romana. A princípio, ele foi considerado herege, porque ele era contra os deuses pagãos, foi crucificado, o que era um costume romano. Vocês podem ver na série Britânia que eles crucificam os prisioneiros, isso era um costume romano. Inicialmente, os seguidores da fé que ele instaura são também perseguidos por Roma, né? Então os novos cristãos são perseguidos a princípio, mas por volta de 60 depois da Era Comum, hoje é o termo que se usa antigamente para antes de Cristo e depois de Cristo. Então, 60 depois de Cristo, ou depois da Era Comum, é editada uma lei em Roma que autoriza as pessoas a acreditarem na religião e nos deuses que eles quiserem. Então isso liberta os cristãos para adorarem o seu Deus tranquilamente. Então a partir desse momento acontece uma tolerância entre crenças. Por volta de 380, depois da Era Comum, o Império Romano abraça a religião cristã e a torna a religião oficial do Império. É interessante que aí acontece justamente o oposto. Enquanto, a princípio, os cristãos eram perseguidos pelos romanos pagãos, a partir desse momento, os cristãos, que agora tomam o poder de Roma, começam a perseguir os antigos pagãos. Mas isso não é o caso da nossa discussão de hoje. O que nós vamos falar é sobre a história das séries que se passam lá na Inglaterra e Escócia. Então nós vamos comentar o que aconteceu lá. Mas essa questão da cristianização de Roma é importante porque a partir daí acontece também a desestruturalização do Império Romano. Com os problemas internos, Roma começa a quebrar. Eles não conseguem manter o poder sobre todas as regiões que eles tinham tomado e o império se desmantela. A igreja se torna uma força maior, né? Eles ganham muito poder por causa de tudo que eles foram conquistando durante o Império de Roma. E acontece ao mesmo tempo as invasões bárbaras. Então, com essa desmantelação do poder de Roma, os povos bárbaros começam a invadir os territórios que antes eram dominados pelos romanos. E parte desses povos, chamados de anglo-saxões, chegam até a Inglaterra, a região que hoje é a Inglaterra, que era chamada de Britânia. E aí na Britânia acontece então a luta entre bretões e os anglo-saxões, que acabam saindo vitoriosos. Eles expulsam os bretões para uma pequena parte ocidental
da Inglaterra, que hoje é conhecida como País de Gales e Cornualha, e tomam parte de grande território ali. Esses anglo-saxões, eles tomam o poder e dividem as terras entre si. Então são formados grandes reinos, que na verdade são muitos mais, mas são conhecidos 7 principais reinos que formam a heptarquia, que é aquele desenho da Inglaterra que é mostrado tanto na série Vikings quanto na série The Last Kingdom, que é como os vikings encontram a Inglaterra quando eles ali chegam. Esses reinos anglo-saxões são formados por volta de 400 depois de Cristo e os principais deles são o Essex, Sussex, Essex, Kent, Anglia Oriental, Mércia e Nortúmbria. Então aí agora a gente já entra no reino de outras 2 séries, que é Vikings e The Last Kingdom. É interessante que quando os vikings chegam na Inglaterra, esses reinos anglo-saxões já se tornaram cristãos. Eles foram cristianizados agora por obra de monges peregrinos que foram de Roma para lá, mas também de alguns irlandeses que saem da Irlanda já cristianizada e vão até a Inglaterra influenciar esses reis anglo-saxões. Então é muito interessante que a gente vê, principalmente na série The Last Kingdom, no primeiro ou no segundo episódio, no primeiro episódio, quando Uhtred ele é aprisionado, acontece uma discussão dele com o pai, que chama os vikings de pagãos, e ele mesmo fala, mas pai, nós também já fomos pagãos. E é verdade, eles eram pagãos, foram cristianizados, e quando os vikings chegam, eles chamam os vikings de pagãos. São aí mais uma das coisas engraçadas aí dessa história que a gente vai contar. Bom, com a chegada dos vikings, a heptarquia, que é aquele poder de vários reinos anglo-saxões na Inglaterra, ela se vê desestabilizada. Eles invadem vários desses reinos, eles saqueiam, pilham, matam pessoas, e junto com isso tem também algumas pestes. Existem várias ondas de pestes e matam muita gente. Então isso desestabiliza a organização dos reinos. Os vikings chegam por volta de 790 depois de Cristo. O primeiro registro que se tem de uma invasão viking é realmente o mosteiro de Lindisfarne, que é citado em Vikings, que aconteceu em 793. Mas a gente sabe, existem alguns outros registros que não são escritos, mas registros que foram encontrados em sítios arqueológicos, que eles chegaram antes, eles já foram para lá antes. Então, os ingleses não desconheciam totalmente a existência dos vikings e vice-versa, tá? Então, com essa desestabilização dos reinos anglo-saxões, o reino de Wessex se aproveita e, se aliando aos vikings, toma o poder na Inglaterra. Então a gente vê muito isso nos dois seriados, as jogadas dos nobres para se aliar aos vikings contra outros nobres e a briga deles entre esses reinos para tomar o poder. E realmente isso acontece. No seriado Vikings, a gente tem Egbert, que faz toda essa tramóia, e na verdade é o neto dele, o Alfred, que vai realmente consolidar essa aliança com os vikings e se tornar o rei de todos os reinos aí da Inglaterra. E esse Alfred é aquele que aparece em The Last Kingdom, que é o rei que foge com o Uhtred para o pântano, e Uhtred junta um exército e consegue retomar o poder dele. Alfred que é o responsável pela unificação da Inglaterra e toma aí o poder sobre os outros reinos. Só que depois que isso acontece, eles não estão livres dos vikings. Outros grupos vikings, porque vocês lembram que os vikings também não eram um povo unificado. Existiam vários reinos, vários reis, vários grupos que querem o poder, que invadem entre si lá na Escandinávia
E também depois que acontece essa unificação na Inglaterra, os vikings continuam chegando e tentando tomar o poder, que continua desestabilizando o poder criado por Alfred. Por isso, acontece que em 1072, depois de muitos anos já que a Inglaterra tenta essa unificação, acontece a invasão da Inglaterra pelos normandos. Quem são os normandos? Bom, pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo, então eu resolvi dividir em duas partes. E aí, se vocês quiserem, então, assistir a continuação, clica no sininho, se inscreve no canal para receber a notificação na hora que o vídeo estiver no ar. Curte aqui esse vídeo e não esquece de assistir os anteriores que estão já no canal, tá ok? Valeu!